Sabe, o que significa de verdade fazer o bem? Será que é uma questão de ter poder ou simplesmente de fazer uma escolha? Hoje a gente vai mergulhar nessa ideia com uma história que, olha, é bem surpreendente. Bora lá? Então, para começar a nossa análise, vamos partir de um princípio moral bem forte. Pensa só, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A ideia aqui é simples, mas poderosa. Saber o que é certo traz junto a responsabilidade de agir. É um ponto-chave, então vamos guardar bem essa ideia. E para a gente ver essa responsabilidade na prática, na ação mesmo, vamos pegar a história de dois heróis que talvez não sejam os primeiros que venham à mente, sabe? Tô falando de Zan e Jaina, os super gêmeos. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender direitinho de onde eles vieram. E por que a história deles começa assim, meio de lado, à margem da sociedade. Olha só, Zen e Jaina são lá do planeta Exor. A vida deles já começa bem difícil. Ficaram órfãos ainda bebês. E para complicar, nasceram com os genes super raros que davam a eles poderes de se transformar. Só que em vez de serem celebrados por isso, eles foram vistos como aberrações, sabe? Foram excluídos pelo próprio povo. Sem ter para onde ir, acabaram sendo adotados por um circo espacial, onde os seus poderes viraram mera atração de show. E o legal é que os poderes deles funcionam numa sintonia perfeita. O Zen, ele pode virar qualquer forma de água. Pensa aí, gelo, vapor, líquido, o que for. Já a Jaina, ela pode se transformar em qualquer animal que se possa imaginar, seja ele real, mitológico ou até extinto. São habilidades bem diferentes, né? Mas que se completam de um jeito incrível. E tem um detalhe. Essas transformações só rolam quando eles se tocam e dizem aquela frase icônica, Super Gêmeos, ativar. Ou seja, é a união dos dois que libera todo esse poder. E essa união não só ativava os poderes, ela levou eles a um momento decisivo, um ponto de virada que ia mudar a vida deles para sempre. Então, já na adolescência, eles finalmente conseguem fugir daquele circo. E é no meio da fuga que eles acabam ouvindo, por acaso, os planos de um vilão chamado Grax para destruir a Terra. E é exatamente aí que a história deles realmente começa. Eles tinham uma informação crucial nas mãos. E aqui está o ponto central de tudo, o pulo do gato. O heroísmo deles não nasceu dos poderes, mas da escolha que eles fizeram. Eles sabiam que algo terrível estava para acontecer e, mesmo sendo exilados e sem nenhuma obrigação com ninguém, eles decidiram agir. Eles escolheram fazer o bem. Pois é, e essa decisão de agir nos leva para uma conexão bem inesperada, que é o coração da nossa análise de hoje. Aí fica a pergunta, né? O que a jornada desses dois alienígenas tem a ver com a motivação de um missionário? Parece distante, mas a conexão é mais direta do que a gente imagina. Pensa bem, a motivação missionária é basicamente isso. É sair do seu mundo, da sua realidade, para atender a necessidade de um outro grupo. É tomar a decisão de agir porque é o certo a se fazer. Exatamente como os gêmeos, que abandonaram o que tinham para vir alertar a Terra. Só que isso também nos desafia a expandir um pouco a nossa ideia do que missão realmente significa, para além daquela visão tradicional. Porque vamos combinar, muitas vezes, quando a gente ouve a palavra missão, já se pensa em alguém indo para um lugar super distante, outro continente, mas essa visão pode ser um pouco limitada e às vezes até enganosa. É aí que entra um conceito muito legal chamado missão integral. A ideia é que a missão deve cuidar da pessoa por completo. Não é só da parte espiritual, mas também das necessidades físicas, emocionais. É olhar para o ser humano como um todo. Uma abordagem bem mais completa, né? E o legal disso é que mostra que a missão pode acontecer aqui do nosso lado, na nossa cidade, no nosso bairro. Pode ser através de missões urbanas, projetos sociais para crianças, para idosos, enfim, qualquer iniciativa que busque corrigir um problema social. Oportunidade é o que não falta. O que nos leva de toda essa teoria para algo bem prático, um desafio concreto mesmo. Então fica aqui uma reflexão. Já houve algum envolvimento com um trabalho desse tipo na própria comunidade? É um convite para a gente olhar em volta, sabe? E perceber as necessidades que estão bem pertinho. E para quem quer ir além da reflexão, o desafio é bem mão na massa. Primeiro passo, pesquisar organizações que fazem um trabalho social sério na cidade. Depois, conversar com os responsáveis para agendar uma visita e, por fim, conhecer de perto a realidade e o trabalho realizado. No fim das contas, a história dos Super Gêmeos nos lembra daquele princípio lá do começo. Saber o que é certo e não agir é uma omissão.
A mensagem final é de empoderamento, a ideia de que cada um pode ser parte da resposta para os problemas desta geração. E tudo começa com a simples decisão de agir.